Essa questão envolve alguns conceitos básicos da matemática referentes a sequências. Você tem que determinar qual que é a regra de formação daquela sequência que você vê aí na tela, 2, 4, 6, 8, 10, usando a posição de cada elemento. Antes de passar à resolução, vou pedir a você que deixe seu like e inscreva-se no canal. Essas são duas grandes motivações para a continuidade na produção de videoaulas abordando os mais diversos temas da matemática. Vamos nessa! Durante uma aula de matemática, o professor Cláudio escreveu uma sequência numérica e a apresentou em um quadro, conforme evidenciado abaixo. A sequência numérica era essa. Começava com 2, é o primeiro termo, depois 4, 6, 8, 10 e assim vai. Eu vou escrevê-la aqui embaixo para que possamos melhor trabalhar com essa sequência. 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai. Aqueles 3 pontos indicam que a sequência continua indefinidamente. Nessa sequência, cada termo está relacionado com a posição n que ele ocupa. Ou seja, esse 2 aqui está relacionado com a posição 1. Ele ocupa a posição 1 da sequência, é o primeiro termo. Então, ele está relacionado com a posição 1. Isso quer dizer que existe uma regra que, a partir desse valor 1, nos permite calcular o 2. A mesma coisa para o 4. O 4 está em que posição? Está na posição 2. Isso quer dizer que a mesma regra que é aplicada ao 1 leva ao 2, quando aplicada ao 2, vai levar ao 4. Essa é a regra de formação. A posição do 6 é 3, ele é o terceiro elemento da sequência, está na posição 3. E essa regra de formação, quando aplicada à posição 3, vai nos fornecer 6. E assim por diante. Para o 8, que está na posição 4, para o 10, que está na posição 5. Isso quer dizer que tem uma expressão matemática que indica uma sequência de operações que a gente deve fazer, de modo que, quando a gente considera o 1, fazendo essa sequência de operações, nós vamos obter o 2. Quando a gente fizer essa sequência de operações com 2, vai obter o 4, o 3, 6, o 4, 8, 5, 10 e assim vai. Cláudio pediu que 4 alunos escrevessem uma expressão que permitia calcular cada termo dessa sequência de acordo com a sua posição n. São essas 4 expressões do quadro abaixo. Observe a resposta de cada um desses alunos. Depois de analisar essas respostas, Cláudio observou que apenas dois desses alunos, eu vou até deixar marcada essa parte do enunciado, apresentaram expressões válidas. Quer dizer, dessas 4 expressões, dessas 4 fórmulas, apenas 2 são válidas. Quais desses alunos apresentaram expressões válidas para calcular os termos da sequência apresentada por Cláudio? Essa daqui é uma questão da AP do segundo bimestre e, já que foram fornecidas as expressões, uma das alternativas para resolvê-la é testar cada uma das fórmulas para as posições. Então, por exemplo, para a fórmula que o Maurício elaborou, que é n ao quadrado, o n é a posição. Se a gente coloca no lugar do n, se a gente colocar 1, vai obter o quê? 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Então, isso significa que, de acordo com a expressão que Maurício elaborou, o primeiro termo teria que ser 1 ao quadrado, que é 1, e não é. O primeiro termo é 2. Então, essa expressão que o Maurício elaborou não vai servir para essa sequência. Mas e no que diz respeito à expressão da Nicole? 2 vezes n. Se considerarmos a posição 1 para a expressão, nós teremos 2 vezes n, no caso colocando 1, que é a posição aqui no lugar do n, 2 vezes 1 é 2. Conferiu. Mas isso tem que valer para todos os elementos da sequência. Quando a gente colocar 2 no lugar do n, ou seja, esse 2 aqui, nós vamos ter que obter quanto? 4.
Então, 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Realmente, está dando certo. Quando a gente colocar 3 no lugar do n, nós vamos multiplicar por 2 esse 3 e vamos obter 6. Puxa, realmente, essa expressão está funcionando bem. 2n. E note que 2 vezes n vai ser 2 quando o n for 1, 4 quando o n for 2, quando o n for 3, 6, quando o n for 4, 8, quando o n for 5, 10. Essa expressão aqui está correta. E essa outra, será que ela é válida? Vamos colocar o 1 no lugar do n, fazer os cálculos, vamos ver se a gente tem 2 como resultado. Vamos analisar a expressão do Otávio. 2 mais 2 vezes n menos 1. Se a gente colocar 1 no lugar do n, o valor do termo vai ser 2 mais 2 vezes 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. 0 vezes 2 é 0. Mais 2, 2. O primeiro termo conferiu, deu certo. Mas, e o segundo, que tem a posição 2? Se a gente colocar 2 ali no lugar do n, será que o resultado vai ser 4? Vamos tentar. 2 mais 2 vezes 2 menos 1 vai ser 2 menos 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. 2 mais 2, 4. 2 mais 2 vezes 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 2, 6. 2, 4, 6. Essa fórmula também está gerando os termos da sequência. E se você quisesse ter uma plena certeza de que isso vai funcionar, lembra da propriedade distributiva? Você poderia usá-la aqui, multiplicando o 2 por n, o 2 por menos 1, e nessa expressão toda vendo o que acontece. Olha só. 2 mais 2 vezes n menos 1. Se a gente aplicar a propriedade distributiva, multiplicando aqui o 2 por todo mundo que está ali entre parênteses, nós teremos o 2, que é a primeira parcela da soma, mais 2 vezes n, que é 2n, mais com menos é menos, 2 vezes 1, 2. 2 menos 2 é 0. Sobrou então 2n. Isso quer dizer que essa expressão toda ela é equivalente a 2n. E a gente já tinha visto que a Nicole conseguiu elaborar bem a expressão, que é 2n. Portanto, essa daqui é uma outra maneira de você constatar que a expressão que o Otávio criou é uma expressão que vai funcionar para a sequência, porque ela equivale à expressão que a Nicole criou. Esse fato não vai acontecer com a expressão que Paula forneceu. Por quê? Vamos substituir os valores das posições e vamos ver o que acontece nessa última expressão. Apesar do exercício já estar resolvido, porque se Nicole e Otávio desenvolveram as expressões corretas, a alternativa correta é essa terceira aqui, e a gente nem precisaria analisar essa que a Paula desenvolveu, mas vamos para efeito de análise, para você treinar. 2n mais 1. Como que a gente analisa essa expressão para ver se ela serve para essa sequência? Coloca o 1 no lugar do n, faz a conta. Se você obter 2, é porque começou bem. Vamos lá, 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. E a gente vai ter que somar com 1. Então aquela adição que foi deixada para depois, porque a prioridade era da multiplicação, é agora realizada. 2 mais 1, 3. E já no primeiro termo, já furou, não funcionou. Portanto, essa daqui também não serve. Considero minha missão cumprida. Peço a você que deixe seu like e inscreva-se no canal. Você está convidado a participar dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Te vejo na próxima aula. Até lá!